Olá, meus amigos, minhas amigas que estão sempre conectados pelo YouTube, aqui no canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia da Granja Viana. Eu sou o Railson Santos, estamos sempre juntos, conectados pelas redes sociais da igreja. E eu tenho um recado muito especial para você. Você deve estar percebendo que os nossos estúdios estão aqui, os equipamentos entrarão em manutenção, É uma parada estratégica que nós teremos no mês de dezembro, janeiro. Então, durante esses 2 meses, nós não teremos a transmissão do nosso culto ao vivo aqui de sábado e também aos domingos. Você vai ver embaixo os horários dos nossos cultos, Mas você não ficará sem uma poderosa mensagem de Deus para você e a sua família, chegando aí na sua casa através de nossas redes sociais, Nós vamos reprisar grandes sermões que aconteceram aqui ao vivo em nossa igreja durante o ano de 2022. Então você, por favor, continue conectado aos sábados pela manhã, às 9h30 e também aos domingos, às 19 horas. E você, como sempre, terá uma poderosa mensagem de Deus para você e a sua família. Um grande abraço, fique com Deus. Obrigado porque você está aqui, você que está assistindo à distância também. Hoje é um dia especial para o país, para muitas pessoas, e eu fiz um vídeo dizendo, se você não pôde ou não pode mudar o país, você pode mudar os seus hábitos, você pode mudar a sua vida, e venha para cá, porque o país já foi feito o que podia ser feito na urna, mas por você, você pode fazer muita coisa. E eu queria pegar um pedacinho da música que eles trouxeram aqui, Sou Escravo. Muitas pessoas se sentem escravizadas. Hoje nós vivemos na era da informação, e eu posso até perguntar isso aqui, mas quantos não fazem na sua vida tudo o que sabem que deveria fazer? Na comida, nos estudos, no comportamento, todo mundo, Seria tão fácil se a gente falasse assim, eu me proponho a comer assim, a estudar assim, a trabalhar assim, a ter tolerância assim, e eu me proponho e eu logo realizo. Eu gostaria demais que fosse assim. E às vezes a gente se sente escravo, porque a gente se propõe, a gente sabe que precisa mudar, a gente põe metas para mudar, mas na hora de efetivar, a coisa não acontece. E essa música fala isso, eu digo, nós estamos aqui numa igreja, e a igreja deveria ser avaliada também, não só pelo que ela ensina, mas pelas vidas que ela transforma. Sabe, o sucesso do ministério de Jesus era porque as pessoas iam para Jesus de um jeito e elas saíam diferentes. Porque Jesus, pelo poder que ele recebia do Pai, ele transformava a vida das pessoas. E muitas pessoas frequentam as igrejas, mas não experimentam a transformação, não experimentam mudança. E se acomodam com essa situação de Gabriela, Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou ser sempre assim, e se acomoda com isso e acha que não é mais possível mudar. Nós somos resultado dos nossos genes, que tem uma participação nisso, nós temos tendências, nós somos resultado do nosso passado, da nossa história de vida, da nossa infância, isso influi muito no nosso presente, mas nós somos também. O nosso presente é resultado daquilo que nós esperamos, daquilo que nós cremos, daquilo que nós confiamos. E muitas vezes, pelos genes e pelo passado, pelas tentativas frustradas de mudança, pelos fracassos e traumas,
nós perdemos a esperança. Nós perdemos a possibilidade de mudar, porque o que vai fazer a mudança é a esperança, a confiança. Porque os genes, eu posso mudar, a epigenética fala disso, mas para que isso aconteça, eu preciso mudar o presente com a visão do futuro. O passado eu não posso mudar, ele já aconteceu. Os traumas eu já não posso mudar. Eu posso mudar o efeito deles sobre mim, mas o passado não. O presente está nas nossas mãos. E a visão de futuro, a esperança, a crença, a fé, é a nossa chave para mudar. Eu quero, antes de falar de fé, falar do físico mesmo. E eu quero propor para vocês, para o grupo que me acompanha, uma mudança no estilo de vida. Eu sei que hoje nós vivemos, eu entendo o ser humano como Lucas 2,52. Quem quiser abrir a Bíblia ali, diz que Jesus crescia em estatura, graça diante de Deus e dos homens. Essa é a visão mais integral do ser humano. Crescia em estatura, fisicamente. Crescia em sabedoria, mentalmente, emocionalmente. Diante de Deus, espiritualidade, religiosidade, ele crescia diante de Deus. E crescia também diante dos homens, socialmente. E a gente vê como que esses 4 pilares, podemos colocar às vezes a espiritualidade social num pilar só, mas como que essas 4 dimensões didáticas, né? Porque nós somos uma coisa só, elas nos sustentam. E eu vou falar do físico agora. E especialmente para as pessoas que entenderam que ter um corpo equilibrado é importante para ter uma vida equilibrada. Nós estamos chegando quase em 60% das pessoas no Brasil com sobrepeso e obesidade. É cada vez mais difícil viver na nossa sociedade que não faz exercícios físicos como antes, quando éramos agrícolas, né? Trabalhávamos no campo, vivíamos no campo, e quando não tinha a industrialização dos alimentos. E depois disso, a obesidade ela nos leva a uma inflamação crônica nas nossas células, no nosso corpo. Todas as nossas funções são prejudicadas, desde a nossa criatividade até o nosso desempenho físico. As doenças principais são alteradas, né? Diabetes, hipertensão, câncer. E por que esse desequilíbrio ocorre no nosso corpo? Ele ocorre porque nós temos vontades e necessidades e desejos que eles acontecem sem precisar de estímulo nenhum. Por exemplo, comer. Você precisa de estímulo para comer? Não. Você vai comer. Você vai comer. Ele é intrínseco. Você vai sentir vontade de comer e você vai comer. Ou vai morrer, mas ele é intrínseco. Todo mundo sente essa necessidade. Não precisa o estímulo pode aumentar a vontade de comer, mas você tem intrinsecamente essa vontade. Algumas necessidades nossas, os estímulos são intrínsecos. Outras necessidades, comer. A necessidade do sexo,
ela é intrínseca, você não precisa cultivar ela, ela pode ser estimulada, mas ela é intrínseca, você não precisa de força para ter para essa necessidade. Comodidade, conforto. Ninguém precisa falar para você, olha, você tem que buscar o conforto. Se você não buscar o conforto, você vai ficar... Não tem. O ser humano, ele procura o aconchego, o conforto, ele procura o alimento, ele procura o sexo. São coisas que você não precisa gastar energia para fazer, para ter estímulo para fazer. Agora, existem outras necessidades básicas que você precisa de estímulo. Atividade física. Você naturalmente acorda e diz assim, nossa, eu preciso disso, não aguento mais. É uma necessidade fundamental para você, mas você precisa estimular. Você precisa, não é intrínseco, não é natural, não é espontâneo como as outras que eu falei. Orar. Você, às vezes, quando passa por um problema, por uma necessidade, por uma perda, você sente essa necessidade. Mas ela não vem naturalmente assim. Hoje eu acordei com uma vontade de orar. Não aconteceu nada, não tive... Não é assim. Você precisa. Não é intrínseco, é uma necessidade vital para nós, mas ela não é natural, assim, intrínseca. Infelizmente, depois do pecado, isso aconteceu. E algumas necessidades intrínsecas. E eu gosto de brincar, porque um pouco com isso, né? Eu tive um professor da área de números, e ele fez uma pergunta, e ele disse, qual a necessidade mais urgente que o ser humano pode fazer tudo e não se saciar? Qual a necessidade mais, número 1 de todas as necessidades? Aí eu pensei, respirar, pensei, como médico, né, você vai pensando no lado físico, falou, não, comer, não. E eu quero ver se alguém aqui hoje fala qual é essa necessidade. É uma necessidade, principalmente no mundo capitalista, né? A necessidade de consumir. Não tem, e estimula o nosso cérebro. Se eu falasse aqui, olha, eu duvido que ia estar aqui apinhado de gente. Se eu falasse assim, olha, quem chegar hoje vai ganhar 5.000 num cartãozinho para fazer o que quiser. O que vocês acham? Não ia ter lugar para sentar, ia fazer fila, dar a volta no quarteirão. Se eu falasse ia ter bolo, ia ter tudo, ia vir gente. Mas se eu falasse assim, 5.000 no cartão, quem chegar, leva. Ia parar a Raposo Tavares. E quanto mais tempo eu ficasse aqui, ia congestionar São Paulo. Se tivesse dinheiro para todo mundo, ia congestionar tudo. Por quê? Porque nós somos movidos pelas nossas necessidades, pelos nossos sonhos, pelos nossos planos, desejos. Algumas necessidades nós entendemos que nós precisamos limitar. Essas que eu falei, comer, sexo, consumo. A gente tem necessidade, tem a tentação de não ter limites para essas coisas, né? Se desse aqui R$1 milhão para gastar em 1 hora, ia ter muita gente dizer, eu vou conseguir. Eu vou conseguir, me dá um bom Wi-Fi aí que eu vou dar um jeito nisso. Mas essas coisas nós precisamos ter limites. E as outras, nós precisamos desenvolver a dependência disso, porque são vitais para a nossa sobrevivência. Indo para o lado físico, e eu já aproveito para pedir desculpa, porque a pessoa que ia trazer a minha ilustração não chegou, com o bolo que eu... Indo para o lado físico,
qual a maior necessidade que nós temos fisicamente? Número 1, eu já falei aqui. Número 1, respirar. Oxigênio. A nossa célula fica com pouco tempo. Sobrevive pouco tempo sem oxigênio. A número 2, aí, agora sim, pode falar. Comer. A número 2 é comer. Agora, comer o quê? E aí eu vou entrar num tema meio espinhoso. Comer é açúcar. Falar assim, você não pode comer açúcar. Gente, a gente não vive sem açúcar. Glicose, faltou no cérebro oxigênio, 1 minutinho depois não chegou glicose, você apaga. Não tem como viver sem açúcar. O açúcar é fundamental para a nossa sobrevivência. Ninguém vive sem açúcar. Mesmo falar assim, agora o que funciona é low carb e tal, porque carboidrato, glicídio e açúcar falam do mesmo tipo de alimento que nós estamos falando aqui. O açúcar, existe um texto aqui na Bíblia que ilustra, talvez seja a ilustração mais antiga de hipoglicemia, né? Eu acho que é 1 Samuel 14, 27, você vai ver aqui que Jonatas estava lutando, e ele estava sem comer, e aí Saul disse que ninguém deveria comer, nada, lutar em jejum. E aí Jonatas pega a ponta da espada, pega mel, come aquele mel, e ele descreve aqui, como se os meus olhos clarearam. Ele estava escurecendo e os olhos clarearam, porque ele estava com hipoglicemia, ele estava perdendo as forças, como todo o exército, e ele comeu mel, e aí ele teve força para salvar um monte de israelita naquela batalha e lutar, porque ele não estava em jejum. E os homens ficaram loucos depois, de tanta fome, de tanta fraqueza, com o esforço que fizeram, e não tinham açúcar, não tinham mel, não tinham glicose, e o mel é um alimento de absorção muito rápida, tem nutrientes, tem coisas boas, mas é um açúcar de absorção muito rápida. O açúcar refinado também é um açúcar que a gente chama de caloria vazia. Por quê? Porque ele tem energia, muita energia, e ele é absorvido muito rápido no nosso sangue. O açúcar mascavo tem um pouquinho mais de fibra, tem um pouquinho mais de outros nutrientes, mas, em geral, gente, é um extrato de energia sem fibra. Você já percebeu quanta fibra é jogada fora quando você faz um caldo de cana? Você já percebeu quanta fibra é jogada fora quando você faz um suco de laranja? Você já percebeu que Deus criou as coisas para elas serem ingeridas de uma forma diferente? Por quê? Porque quando você tem a caloria vazia, ou você tem o açúcar de absorção rápida, a sua glicose sobe muito rápido. Você toma aquilo e ele vai rapidamente elevar a sua glicemia. Isso vai ser um estímulo muito forte, muito rápido e forte para o seu pâncreas, porque a glicose ela é tóxica para os nossos, ela é inflamatória, ela é tóxica, e o pâncreas vai receber uma informação como que de incêndio. Acaba com isso. Tira esse açúcar do sangue. E o açúcar, ele não entra para dentro da célula só para pessoas especiais, mas normalmente ele não entra para dentro da célula sem a insulina. E o pâncreas que põe a insulina
em circulação. E a insulina vai fazer com que o açúcar saia do sangue e entre para dentro da célula. E quando a coisa está feia, está muito alto lá, o que ele faz com esse açúcar? Ele pega a glicose e ele põe para dentro da célula, ainda está alta, aí ele pega a glicose e, como o nosso corpo quase não guarda açúcar para armazenar, eu diria que é como a água na nossa casa, a gente deixa uma jarrinha na geladeira para beber. O resto fica na caixa d'água e na cisterna. Essa jarrinha é a reserva de açúcar que tem como a glicose, como açúcar nos nossos músculos, um pouquinho no fígado, como glicogênio. O resto vira gordura, tecido adiposo. Então, a insulina pega esse açúcar, põe dentro da célula para usar, guarda uma jarrinha dentro do seu fígado e nos músculos, e depois ele enche a cisterna, o quanto tiver, e que é formando tecido adiposo para ficar nos nossos, abdômen, nos culotes, nos braços. É assim que funciona. E essa gordura, ela é inflamatória e pior, a insulina alta é uma das maiores causas de doenças, inclusive do câncer, etc. E quanto mais gordura acumulada, mais resistência à insulina. Mais insulina se precisa para fazer o trabalho. E forma-se um ciclo destrutivo para as pessoas. Você pode assistir aí alguns oncologistas falando sobre isso, eu sou um, mas você vai ver outros professores falando do risco da insulina alta para o câncer, para as doenças inflamatórias, para as doenças do coração. E o que fazer? O açúcar é ruim? Não. Aliás, o açúcar é uma das coisas mais desejadas. Depois do oxigênio, é o açúcar. Tem a água aí no caminho, a hidratação, mas é o açúcar. O que fazer para que a gente coma bem o açúcar sem ele fazer tanto mal para a gente? O açúcar pode ser consumido de uma forma de caloria vazia, que a gente como doce ou como a farinha branca. Se você pega a farinha refinada, 1 quilo, e você pega o açúcar, 1 quilo, nós estamos falando do mesmo tipo de alimento, caloria vazia. Então, quem não gosta de doce, mas aquele salgadinho refinado, é a mesma coisa. Metabolicamente, pouquíssima diferença. E aí, o que fazer? Qual o problema disso? Você faz um pico de glicose muito rápido e depois ela desce, você tem vontade de novo. Você faz um pico muito rápido, quando você come um docinho ou um salgadinho, que seja, com farinha branca, e ela desce, você cai a sua glicose, você fica assim. E o que fazer para se livrar disso? Comer farinha integral. Ah, mas eu não me dou bem com glúten. Come aveia, come outros cereais integrais. Integrais, com fibra. O que acontece? Em vez de fazer o pico, ele vai fazer a curva. E o que eu vou fazer com doce? Frutas. Quando você come uma fruta, quando você come a laranja, esse açúcar vai sendo liberado lentamente. E você vai consumindo ele na sua atividade e você se mantém saciado. Então, um dos erros que eu considero quando você começa uma dieta, vou fazer 3 dias, 5 dias só de suco. Ok, vamos lá. O que vai acontecer com o suco, gente? O suco tem fibra? Ainda que não tenha açúcar, ele tem frutose da fruta? Sim ou não? Não tem frutose, tem açúcar, tem água, a absorção vai ser lenta ou rápida?
Hã? Rápida. Água, açúcar, tem sódio, tem potássio, tem outras coisas boas, mas vai ser rápida. E vai descer rápido, sim ou não, gente? Água? Sim. E você vai sentir fome? Muita. Isso vai te ajudar a perder peso? Não, isso vai te ajudar a sofrer. Você vai perder peso porque vai ser restritivo, mas o sofrimento vai ser grande, porque você precisa de açúcar. Mas esse açúcar, desse jeito, não é a melhor forma de ingerir. Qual a melhor mudança para fazer? E aí eu vou dizer uma outra coisa. Gente, o açúcar, quando a gente nasce, a gente tem só um tipo de alimento, que é o leitinho da nossa mãe. Ele é docinho ou não é? Sim. E a nossa memória de carinho, de amor e tudo está ligado com isso. Ele é líquido, sim, mas ele tem gordura, ele tem açúcar, ele tem proteína. É um alimento completo, tem imunoglobulinas, ele tem um monte de coisa. Quando nós bebemos ou comemos, o que fica mais tempo na nossa boca? Um copo de suco ou uma fruta? Quando nós comemos, nós recebemos afeto. Desde a infância, a gente liga afeto com alimento, porque é assim que a gente entendeu. A gente nasce, o médico tira naquela sala fria, esquenta, aspira, aí quando fica bom a coisa? Quando vem para o peito da mãe, e a gente sente segurança quando mama, quando come, é isso assim. E se eu bebo um copo e acabou a minha refeição, quanto que eu recebi de carinho, de afeto? Rapidinho, gente, sei lá, 1 minuto, 30 segundos. Quando eu como uma maçã, quanto tempo eu levo para fazer isso? Quanto de carinho, de afeto eu estou recebendo quando eu estou degustando? Você já viu? Hoje eu sou contra o fumo, mas a pessoa quando vai fumar, às vezes ela puxa aquela tragada e vai desfrutando aquilo que ele está fazendo. A gente, quando come rápido, a gente quer comer de novo, porque a gente não desfrutou. A gente não sentiu o prazer que deveria naquilo que a gente está comendo. As pessoas que demoram mais comendo são mais magras. Por quê? Porque elas desfrutaram do carinho, do afeto por mais tempo. O alimento na boca mais tempo te ajuda a comer menos. Se você bebe muito rápido, aquilo ali, ou bebe mesmo, que é rápido, você vai sentir dificuldade em seguida, porque não é só os nutrientes, não é só a falta de fibra que dá saciedade, é a falta de afeto também. Então, quer fazer uma mudança? Eu vou dar uma dica para você, e essa é a primeira dica. Coma as suas calorias, não beba as suas calorias, coma. O seu açúcar, coma com fibra, não coma sem fibra. Eu não gosto de coisas integrais. Come frutas, come verduras, e ponha menos coisas refinadas. Essa mudança vai ajudar a desinflamar o seu corpo como poucas coisas. Coma alimentos integrais. Evite, eu não tenho tempo para fazer pão. Vai lá, compre um industrializado 100% integral, tem várias marcas aí, vai lá e compra. Cuidado com esses integrais, às vezes você vai comprar, lá no Rio é biscoito, mas aqui é bolacha, né? Aí está lá integral, você vai ver, tem 60% de farinha branca e 40% de integral. Olha ali e veja aquilo que realmente é integral e coma. Você vai sentir que perder peso e ter saúde não é uma coisa tão difícil assim.
Não é tão difícil assim. Eu lamento muito que a pessoa que ia trazer o bolo vegano integral teve algum problema e não chegou. Mas domingo que vem vai ter esse bolo aqui, custe o que custar, e vai ter outras coisas. Né? À noite a gente não pode comer muito, mas o bolo de hoje vai ficar para o próximo e nós vamos ter alguma coisa salgada. E você vai comer e vai sentir que é saboroso e vai sentir que isso te deixa satisfeito. A coisa mais estimulante para o nosso paladar existente, né, no reino dos alimentos possíveis, é quando você mistura açúcar com gordura. Você pode ver aí a lista dos alimentos mais comidos. Por exemplo, pizza. Pizza é um alimento que sai muito por aí, não é? O que ele tem? Farinha branca. O que é isso? Açúcar. E tem queijo, que é gordura. Se você for sorvete, o que ele tem? Açúcar com gordura do leite. O que você procurar aí, que é top 10 aí na alimentação, é bolo. Bolo é o quê? Açúcar com gordura. É isso. Essa mistura, por quê? Porque nosso paladar para o açúcar é muito forte. A gente tem necessidade do açúcar. E a gordura, ela amplifica o sabor. Então, aquilo que só o açúcar ia estimular nossas papilas gustativas, quando você põe um pouquinho de gordura, você pinga o azeite ali, dá um tchan. O que é esse tchan? Ele multipotencializa o sabor dos outros alimentos. Então, vamos fazer um trato essa semana. Alimentos integrais. Suas calorias você vai mastigar e não engolir. Deixa os shakes para lá. Tenta comer. E outra coisa, quando você não põe líquido, quando você come com líquido, o alimento fica mais tempo ou menos tempo na sua boca? Se hidrate antes e sinta o carinho da comida, mais tempo na sua boca. Você vai ficar feliz. Eu quero ver você saudável, mas quero ver você feliz, né? Não quero ver você com raiva, rancoroso, porque, olha, a fome deixa as pessoas descontroladas. Tem uma outra coisa pior, tão ruim quanto a fome, que eu vou falar outra oportunidade, mas a fome deixa as pessoas descontroladas. Você vai ver isso aqui, nesse mesmo capítulo de 1 Samuel, os soldados foram lutar sem comida. Jonatas foi o único que pegou mel e comeu. E os outros, 1 Samuel 14:30, você vai ver o que eles fizeram quando eles chegaram. 1 Samuel 14:30. Não, estou no segundo. É um texto feio até da Bíblia, né? Ninguém lê esse texto. Vamos lá, cadê? Teria sido muito melhor se hoje o povo tivesse comido livremente do que encontrou entre os despojos dos seus inimigos. A derrota dos filisteus teria sido bem maior. Naquele dia derrotaram os filisteus. Verso 32. Então, lançando-se sobre o despojo, pegaram as ovelhas, bois e bezerros, e os mataram no chão, e comeram carne com sangue, e foram contar isto a Saul, dizendo: eis que o povo está pecando contra o Senhor, porque comem a carne com o sangue.
povo chegou com tanta fome, com tanto descontrole, que eles avançaram nos animais e foram comendo daquele jeito que eles estavam, igual bicho mesmo. Eles fizeram tanta atividade em jejum, que eles se descontrolaram e partiram para cima dos bichos lá e foram comendo do jeito que estava. Então, mudar de estilo de vida não é sofrer para ficar nervoso, bravo, querendo pegar qualquer coisa pela frente e comer. Você pode fazer a mudança de uma forma equilibrada. Você pode estar num processo de mudança e estar feliz, e estar alegre. Eu deixei pouco tempo para o que eu... vocês. Mas eu quero combinar com vocês essas duas coisas para essa semana. Primeiro, alimentos integrais. E segundo, coma as suas calorias, não beba as suas calorias. Mastigue bem, deguste, sinta o prazer ao comer. O verso para meditação, eu vou resumir aqui, mas eu acho triste, às vezes, o povo de Deus, algumas coisas no passado. A primeira história vocês conhecem, a história de Moisés. O povo era escravo, o povo de Deus era escravo. E eles foram se acostumando com a escravidão até certo ponto de que Faraó mandou matar as crianças. E eu não sei como que se suporta isso, uma família, um pai, deixar que seus filhos... Mas eles se acomodaram com a escravidão. E mesmo tendo seus filhos mortos, eles estavam aceitando essa situação. Outra situação de como que eles se viam era o povo de Deus, mas quando eles estavam perto de entrar na terra prometida, e eles foram ver a terra prometida, Números 13, 33, eles se avaliaram como o quê? Eles olharam para os outros povos e disseram o quê? Nós somos como? Gafanhotos. A música que o Isaac e a Thaís cantou diz que somos escravos. E eles se viam como escravos, eles não se viam nunca como aquela pessoa que ia herdar a terra. Eles se viam como gafanhoto. Eles não tinham... o inimigo ele sempre tenta levar a gente para os extremos, ou a gente se achar o máximo, o último pacote, a última bolacha do pacote, ou gafanhoto, aquela pessoa que vai ser escravo sempre, que não tem condição de superar os seus limites. Mas a mensagem mais dura que eu vi, até fazendo o ano bíblico, e nunca vi nenhum sermão, ninguém falar disso, né? 1 Samuel 11, 2 e 4, quando o povo de Deus, olha que Samuel era vivo, eles tinham um profeta, eles tinham muita coisa, eles tinham uma mensagem, eles eram um povo escolhido de Deus, mas eles se acomodaram com a escravidão, eles se acomodaram com as derrotas, eles não tinham coragem mais de lutar, de romper o ciclo de derrotas deles. E a que ponto eles chegaram? Aí, 1 Samuel 11, 2 e 4. Eu não consigo entender como que o povo de Deus chega numa situação dessa. Faça uma aliança conosco e nós o serviremos. O povo pedindo uma aliança com os amonitas. Porém, Naás, o amonita, respondeu: farei aliança com vocês, sob a condição de que seja vazado o olho direito de cada um de vocês. Assim trarei vergonha sobre todo Israel.
Então os anciãos de Jabes lhe disseram: dê-nos 7 dias para enviar mensageiros para todo o território de Israel. Se não houver ninguém que nos livre, então nos entregaremos a vocês. O povo estava quase aceitando perder um olho. E eu digo, quantos, às vezes, estamos nos sentindo como um gafanhoto, como um escravo, perdendo as nossas funções por uma escravidão que nós não temos coragem de quebrar, de romper. Como aceitar isso? Como aceitar essa derrota? Gente, vamos mudar. Vamos nos rebelar contra aquilo que nos escraviza. Nós precisamos de crer para vencer. Nós precisamos de confiança. Sabe, sem crer, ninguém é salvo. Porque um dos versos que mais resume a salvação diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aqui... Para quem? Para quem? Para todo mundo? Não, não é para todo mundo. É para todo aquele que crê. E se não crê? Não está dentro desse verso. Não está. E não está dentro de outros, que dizem assim, aquele que se aproxima de Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos crer. Sem crer, a gente não consegue prosseguir. Porque, como eu falei no início, a gente é resultado do que já aconteceu. Mas se a gente não crer que para frente vai ser diferente, nada é feito. Eu só consegui terminar o meu curso porque eu criei que um dia eu ia passar no vestibular. Perdi 3 anos, mas um dia eu passei. Nós temos que crer. História, e um dos versos mais lindos da Bíblia é o que está lá no meu WhatsApp. Quando Jesus foi curar um menino possesso, e o pai disse, olha, ele faz isso, faz aquilo. Se tu podes, Marcos 9, se tu podes, faz alguma coisa. E Jesus falou, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Nem Jesus faria um milagre se ele não cresce. Se tu podes crer. Gente, aquilo que a gente crê faz uma diferença tão grande na nossa vida. E eu quero terminar com 2 histórias. Eu já me alonguei muito, mas eu gosto de contar a história. O que nós cremos tem um impacto tão forte. Eu sou cirurgião e tenho um amigo, parente, que é cirurgião, ele me contou uma história. É claro que a crença nem sempre ela é tão forte como nessa história que eu vou contar para vocês, mas ela muda o que vai acontecer com a gente, sim. Ele era cirurgião, a mulher tinha miomas uterinos, e ela tinha muito sangramento, anemia, e ela não queria operar, porque ela dizia que no dia que ela operasse, ela ia morrer. Ela tinha medo e dizia, doutor, eu não vou tirar o útero porque eu vou morrer. Ele disse, você não vai morrer, eu faço isso um monte de vezes, é uma das cirurgias que eu mais faço, você não vai morrer. Aqui, essa aqui, mas eu sei que eu vou morrer. E anemia, tomava sangue e tal, enfim, um momento ela aceitou a cirurgia e foi para o centro cirúrgico, mas disse, olha, eu vou operar, você está dizendo que eu não vou morrer, mas eu sei que eu vou morrer. E aí, ela sentou à mesa, o anestesista foi fazer a peridural, quando ele espetou a agulha, ela teve uma parada cardíaca. O anestesista disse, gente, eu nem comecei a injetar o anestésico. E eles fizeram massagem cardíaca, ela não voltou. E o cirurgião disse, gente, como que eu explico para essa família o que aconteceu? Eu nem cortei, não comecei a cirurgia. E ele foi lá para a família, assim,
angustiado, só quem é médico, cirurgião, sabe o que isso significa. E ele foi lá e disse, olha, eu tenho uma coisa, assim, para falar para vocês. A família falou, não, nós já sabemos. Ela morreu. É. Ele falou, sim. Ela disse que ia morrer, já falou para a gente que ia morrer, já deixou o caixão comprado, e a gente já está preparado para essa notícia. Por que ela morreu, gente? Foi por causa da cirurgia, da anestesia? Não. Foi porque ela sabia que ela ia morrer. Eu falo isso com toda certeza. Quando eu vou operar um doente, ele diz, eu vou morrer, eu digo, eu não vou te operar. E não é só por isso, é porque eu já tive pacientes assim, que eles têm tanta certeza que vão morrer na cirurgia, que eu não quero passar por isso, e digo, então deixa a doença cuidar de você. Mas não vai ser comigo, eu não preciso disso. Aquilo que nós cremos faz uma diferença tremenda no que vai acontecer. Eu vou terminar com uma história que tem alguém aqui que participa dessa história, pode até me acertar. Nós estávamos tentando engravidar. 7 anos de casado e nada acontecia. E eu, médico, usando a ciência para resolver o problema, né? Então, assim, as técnicas são descobrir o dia da ovulação da mulher para ter a relação naquele dia, a chance de gravidez é muito maior. Quais são as técnicas? Uma delas é aumento da temperatura basal. Então, você vai para a média temperatura, aumenta 1 grau, é o dia da ovulação, aquele dia é o dia, e você tem grande chance, ou um dia antes, ou um dia depois, o espermatozoide permanece aí ativo em torno de 48 horas, as técnicas todas. E aí, comecei com a Rita fazendo as técnicas e nada de gravidez. Aí vamos para outra, mas como que sabe? Olha, um 4º dia, ciclo bem regular, eu disse, vai ser fácil, no 14º dia, 13º do ciclo, vai dar certo. Não dava certo. E o tempo vai passando. E ela disse assim, querido, o que a gente faz agora? Eu disse, bom, a gente pode fazer ultrassom, né? Eu tenho, no hospital tem aparelho, eu aprendo a ver e vejo o dia que você ovulou. Ela falou, não vou fazer isso não. O negócio é o seguinte, não está dando certo, vai ser todo dia. Todo dia. Eu falei, mas a ciência, ela falou, deixa a ciência para lá, vai ser todo dia. Eu falei assim, bom, se não funcionar, pelo menos vai ser divertido. Mas ela cria tanto que tentar todo dia ia funcionar. O que aconteceu? Deu certo. No outro mês, grávida. O que aconteceu? 14ª semana, perdeu. Aborto, curetagem, sofrimento, frustração, dor. Vamos lá na médica. Ela diz, olha, 60 dias você não pode engravidar, 2 meses, 60 dias. E depois? Aí depois pode tentar. Tá bom, um dia eu já tinha esquecido, chego em casa. Querido, hoje é dia 61. 61. E o que isso significa? Agora, a técnica que funciona. Vamos tentar de novo. Vamos tentar. O que eu quero dizer para vocês, amigos? Não importa quantas vezes você tentou e não conseguiu, tenta de novo.
Acredita, vai dar certo. Só perde quem desiste, quem desanima da fé, quem desanima de Deus, quem desiste dos sonhos, dos bons sonhos. Eu admiro muito Thomas Edison, e ele tem 3 frases que eu queria ler para vocês aqui antes de concluir essa mensagem hoje. As 3 frases de Thomas Edison mais impactantes para mim foram essas. Deixa eu pegar aqui. Primeira frase: genialidade é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Quem falou isso foi o inventor da lâmpada. 1% de inspiração e 99% de transpiração. Nossa maior fraqueza está em desistir. A maneira mais certa de ter sucesso é sempre tentar mais uma vez. E a última, eu gosto muito dessa. Eu não falhei. Eu encontrei 10.000 maneiras que não funcionaram. A lâmpada, ele tentou fazer funcionar mais de 2.000 vezes. Mas ele não desistiu. E é por isso que nós estamos falando hoje aqui. Porque tem lâmpada. Deus prometeu voltar. Ele prometeu cuidar de você. Ele colocou dentro do meu e do seu corpo mecanismos para que nós, com sabedoria, pudéssemos cuidar bem deles. Ele nos programou para vencer. Ele não nos programou para sermos escravos dos nossos hábitos, escravos de nós mesmos, escravos de quem quer que seja. Você está disposto a tentar mais uma vez? Amém. Vamos ouvir a mensagem musical da Thaís. Libertador, nosso pastor, Filho, Deus da paz, grande eu sou, Cristo, ressurreição, vida e pão, justo juiz, Galileu, Criador da vida. Ele é o autor da fé. Ele é o eterno, o Salvador, Cristo. Pai de amor, ajudador, abrigo, meu escudo.
Vamos falar com Deus. Querido Pai, que estás nos céus, ó Senhor, o Senhor é a causa da nossa existência, o Senhor é a causa da existência do universo, deste mundo. O Senhor nos criou, nos formou, nos amou e nos preparou para a eternidade. Por isso o Senhor colocou no nosso coração o desejo da eternidade. E nós cremos em Ti, sabemos que o Senhor nos formou para isso. Mas às vezes passamos por derrotas, por frustrações, por perdas. E se existe algum coração aqui que apanhou da vida, que teve seus planos frustrados, perdas, Senhor, enche de fé, de esperança, de confiança em Ti, porque o Senhor nos preparou para reagir às perdas também, aos fracassos. E põe na mente, no coração, meu e de todos que estamos aqui, aqueles que nos acompanham, a certeza que o Senhor está conosco, para nos erguer, para nos fazer tentar mais uma vez, para acreditar que com o Senhor vai ser diferente, que dessa vez vamos conquistar o sonho que o Senhor colocou no nosso coração, de ter uma vida melhor, transformada, física, emocional, espiritualmente. Abençoa a cada um de nós, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.